O deputado federal Zeca Dirceu conversou com a nossa reportagem e comentou sobre as manifestações deste domingo e cobra investigações, entre elas uma comissão parlamentar de inquérito. Vamos acompanhar. É inaceitável o que aconteceu ontem em Brasília. O governo do GDF, a Secretaria de Segurança Pública, vinha sendo alertada já há um bom tempo e não só se omitiu, como vinha nos tranquilizando integrantes do governo, tranquilizando integrantes do Congresso, do próprio Judiciário, de que não haveria problema algum. Por isso a decisão acertada do presidente Lula de propor a intervenção, que eu espero que o Congresso aprove hoje rapidamente, já na primeira oportunidade. Todo o nosso esforço, e eu quero pedir quem está assistindo que ajude e colabore, tem que ser para identificar e punir os participantes e os responsáveis que ajudaram a pagar, que ajudaram a organizar, que incentivaram, essa ação criminosa, terrorista, que os três poderes viram acontecer, que é na verdade uma ação contra a própria República, contra o próprio país, contra a população e que tem consequências, que vão além da política, vão além da questão da segurança pública. Por trás disso está o objetivo de paralisar ações positivas de governo que já estavam em curso e que são importantes para o país voltar a gerar emprego, para as pessoas voltarem a ter renda, para controlar a inflação, o preço dos combustíveis, melhorar a saúde, a educação e tantas outras coisas. Nós não vamos aceitar isso. Eu tenho certeza que o país vai reagir à altura, como já está reagindo, e muita gente vai parar na cadeia, como já aconteceu com milhares no último domingo. Agora precisa se avançar para autoridades maiores, para empresários, para financiadores, para quem de fato organizou, incentivou, deu um empurrão para que isso acontecesse. Um negócio desse tamanho, um ato terrorista desse tamanho não acontece por acaso, não acontece de forma espontânea. Teve muito planejamento, muita organização, por isso vai aparecer gente graúda aí envolvida no processo. Eu quero ouvir a bancada, mas meu encaminhamento, minha sugestão é que a gente trabalhe nunca de forma isolada, ainda mais num momento tão grave como esse, que a gente trabalhe, junto com os partidos que vão dar sustentação ao governo federal, que a gente trabalhe em sintonia com o presidente, com os ministros, com a área política do governo federal e trabalhe em sintonia com o presidente da Câmara e todos os demais partidos. Esse não é um tema para direita e esquerda, esse não é um tema para governo e oposição, isso é um tema que tem que envolver todos os partidos. Então eu vou fazer um apelo à bancada, inclusive em relação à CPI, que a gente tem esse cuidado, tem essa cautela de construir decisões unânimes, como nós acabamos de construir agora numa reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a aprovação do decreto que os partidos vão por unanimidade encaminhar a favor. O senhor falou dessa questão envolvendo a CPI, que precisa ser uma coisa articulada, e a gente lembra também que, apesar disso tudo, mesmo esse encaminhamento aqui do Senado Federal para uma CPI, a legislatura vai mudar a partir do dia 1º. O senhor acha que essa mobilização precisa ser feita agora ou é melhor organizar para fazer uma mobilização com o próximo parlamento? Acho que esse é um elemento que vai se somar a vários outros, a gente refletir melhor aqui, que sinalizam pela cautela, pela parcimônia, numa decisão dessa envergadura. Isso não significa abrir mão dos outros mecanismos que tem para punir criminosos, inclusive se forem parlamentares já com mandato ou parlamentares eleitos. O Poder Judiciário pode tomar providências, caçando inclusive diplomas de quem foi eleito e não assumiu, e nada impede o Conselho de Ética de iniciar um processo de julgamento, de quem está no exercício do mandato, além do que o Judiciário pode está fazendo, além do que o Ministério Público pode e deve estar fazendo, diante de autoridades, prefeitos, vereadores. Há notícias que eles estavam inclusive aqui em Brasília. Isso precisa ser, claro, conferido, checado com muita responsabilidade. Doutora Elaine Keller, a abertura de uma CPI para investigar essas invasões que aconteceram ontem nos três poderes, acredito que seja mais uma ferramenta importante, para desvendar quem está por trás ou até mesmo à frente deste tipo de ação. Exatamente. Como a gente vinha falando no teu questionamento anterior, o Bolsonaro já não tem muito a ver com os atos que aconteceram ontem. Na verdade, são grupos extremistas que se articularam e foram financiados aí
e o que precisa agora ser feito nessas investigações é entender quem esteve por trás disso tudo, principalmente por trás do que eu chamo a atenção e batizo de milícias digitais. Existe agora o poder da internet que a gente não pode simplesmente ignorar. E eu venho sempre levantando essa lebre toda vez que a gente conversa aqui no Jornal da Jovem Pan. Hoje a internet é um mecanismo para fomentar guerras e para também fomentar articulações e grupos extremistas como esse que a gente viu em Brasília. Todo esse grupo aí se organizou através da internet. Isso é fruto, obviamente, de pessoas que articularam isso e souberam manipular tudo isso, né? O que a gente viu, e o presidente Lula falou muito bem hoje na fala que teve junto aos 27 governadores, agora no final da tarde, ele bem mencionou, inclusive até batizando que talvez essas pessoas que estiveram envolvidas na cena pavorosa de ontem, lamentável, lastimável, fossem até vítimas, né, de um grupo que articulou tudo isso, um grupo que fez essas pessoas acreditarem numa grande mentira. Então, o que a gente precisa saber é quem é que está por trás disso, quem é que fomentou isso, né? Quem é que articulou tudo isso, quem é que financiou todo esse projeto antidemocrático. Falar do presidente Bolsonaro, como alguns têm falado, sinceramente, acho que nem o Bolsonaro mais tem controle sobre essas pessoas. Ele não soube ser um líder, né? Ele não soube liderar a esquerda. Existe sim um movimento conservador, de direita, de extrema direita, que existe, que votou, que foi às urnas, são pessoas de bem, que são oposição hoje ao governo e que devem se articular para realmente fazer uma oposição legítima dentro das 4 linhas da Constituição, como a gente agora gosta de falar no Brasil. Esses extremistas, eu não creio que tenha nada a ver com essas pessoas de bem que se posicionam na direita. Esses extremistas, eles foram sim fomentados por um grupo criminoso que precisa ser identificado. Pois é, doutora, uma das preocupações de Flávio Dino, além de abrir estes inquéritos para investigar, identificar os culpados, é criar mecanismo para impedir que qualquer outro episódio como esse aconteça. E a senhora citou o meio digital, que realmente parece ser uma terra de ninguém ainda. Como criar mecanismos neste sentido para impedir toda essa organização? Flávio Dino já tinha, logo aí nos primeiros dias em que tomou posse, falado sobre isso. Ele já criou uma equipe, inclusive conheço alguns dos profissionais que estão próximos ao ministro Flávio Dino, no sentido de começar a criar algumas regulamentações para o ambiente de internet. Mas essa é uma discussão muito mais ampla, né? Para que a gente não caia no erro da mão pesada do Estado, determinar o que é certo e o que é errado, o que é fake news e o que não é fake news, como a gente já até debateu aqui também no Jornal da Jovem Pan, quando a gente falou lá da Secretaria Especial que foi criada na AGU. Para isso é importante que o governo pense em criar, sim, um comitê de ética com vários interlocutores, inclusive com interlocutores de outros ministérios, como o Ministério dos Direitos Humanos, para começar a definir regras e regulamentos e levar essa discussão para o Congresso, para a gente ter aí uma melhor regulamentação desse meio digital e conseguir, junto com as plataformas, identificar pessoas que estejam usando o meio digital de forma ilícita, de forma criminosa. O meio digital ele tem que ter regras assim como a vida real. E muito me estranha que provavelmente a gente tem serviços de inteligência. E o que eu fiquei me perguntando desde ontem é onde estavam as agências de inteligência do governo, onde estavam os departamentos de inteligência que não conseguiram identificar toda essa movimentação para dar aí subsídio ao governo do Distrito Federal e ao governo federal
para que eles impedissem aquilo que aconteceu ontem. A ABIN já se posicionou dizendo que 48 vezes notificou o governo do Distrito Federal e o governo federal a respeito dessa possibilidade desses movimentos terroristas deflagrarem aí um atentado contra a democracia, como que a gente viu ontem. O que a gente precisa agora nas investigações é saber se de fato isso ocorreu e quem é que não levou essa informação adiante, quem é que não tomou as devidas medidas, né?